Sabe aquela sensação de ter encontrado o lugar certo, o povo certo e até acreditar que finalmente achou a igreja verdadeira? Pois é, foi assim com muita gente que entrou na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou como a maioria conhece, a Igreja Mórmon. À primeira vista, tudo parece incrível. Os missionários sempre sorridentes, o foco na família, o jeito organizado, parece até mesmo o paraíso na Terra. Mas o que será que tem por trás disso? Será que essa igreja é mesmo cristã, como dizem? Ou tem algo a mais que a maioria das pessoas não percebe logo de cara? Hoje, a gente vai ouvir a história de quem viveu tudo isso por dentro. Alguém que acreditou, defendeu, se envolveu, mas com o tempo começou a enxergar que as coisas não eram bem como pareciam. Eu conheci a igreja quando eu tinha 4 anos de idade, aqui em São Paulo. Minha família é toda de Minas, nós somos mineiros, mas a gente mudou para São Paulo. E quando a gente mudou para São Paulo, a gente estava procurando igreja, né? Eu tive uma conversão na Igreja da Graça, né? Ou melhor, minha mãe teve uma conversão na Igreja da Graça, eu era criança, fui apresentado lá. Mas quando nós chegamos em São Paulo, a gente morava ali no Butantã, tinha uma vizinha e logo ela nos recebeu, assim que a gente chegou. Ela foi muito simpática e ela nos convidou para a igreja de Mórmon, que era uma igreja até grande ali no Butantã, e nós começamos a frequentar lá. E minha mãe gostou muito, é uma igreja que acaba falando muito sobre família, então a minha mãe ela acabou entendendo que era o melhor lugar para a gente estar. Então ali desde criança, desde os meus 4 aninhos, eu estive nessa igreja, né? Nessa denominação, e hoje eu entendo que era uma seita, né? Mas foi assim que eu conheci a igreja, desde criança, com a minha família, com os meus pais. A gente já fazia parte da igreja. O que te encantou na Igreja dos Santos dos Últimos Dias? Bom, como eu disse, né, é uma igreja que ela acaba, em alguns aspectos, ela acaba trazendo princípios e valores até importantes. Ela fala muito sobre família, preserva muito essa questão de família. Eu lembro que o meu pai, ele tinha um costume, por incentivo da igreja, de fazer reuniões familiares, que eram como se fossem cultos domésticos, com uma revista que nós assinávamos, uma revista Mormon, que chegava na nossa casa todo mês. E o meu pai, ele fazia os cultos domésticos com essa revista, que ela já vinha preparada para isso, com alguns ensinos. Então, é uma igreja que ela vai proporcionar e divulgar muito essa visão familiar, né? Tanto que quando você vai a um templo Mormon, por exemplo, você tem como selar sua família para toda a eternidade, né? Você faz um selamento, e faz parte da doutrina Mormon essa ideia de que a sua família, você e sua família estarão juntos por toda a eternidade, né? Inclusive na consumação de todas as coisas, quando Cristo voltar, enfim. Então, e esses valores familiares, eles estão muito intrínsecos ali dentro da divulgação da doutrina, e é muito do que eles priorizam, né? Então, eles priorizam muito isso. Então, isso é uma coisa que até hoje eu acho muito válida. Eu acho que, mesmo com os problemas doutrinários, né, nós não entendemos da mesma forma que eles essa visão do que será a família, a constituição familiar por toda a eternidade, enfim, como isso vai se desenvolver. Nós entendemos que até dos nossos pais nós seremos irmãos em Cristo espiritualmente, nós somos irmãos em Cristo espiritualmente dos nossos pais, mas é uma igreja que acaba priorizando e valorizando isso. Então isso é uma coisa que, digamos assim, me encantou e sempre encantou a minha família também, por isso eles ficaram tantos anos nessa igreja, muito por isso, né? E também um valor de diaconia muito forte lá. Eles cuidam uns dos outros de uma forma muito específica e importante, né? Então, assim, eu lembro de momentos do meu pai passando um pouco de dificuldade financeira, às vezes, eles pagaram aluguel sem perguntar nada, pagaram aluguel pra gente durante alguns meses, ajudou minha família com cesta básica, e isso é uma coisa, assim, muito comum lá. Lá qualquer dificuldade nesse sentido que algum membro, alguém da igreja esteja passando, eles não nem perguntam, eles
tem lá uma organização financeira já preparada para cuidar, acho que são 7 meses de aluguel que eles pagam, então se envolve. Então, essa comunidade, essa fraternidade e essa questão da família são os pontos que encantavam não só a mim, mas a minha família também, quando a gente estava lá. Quando você percebeu que não estava em uma igreja bíblica? Assim que eu comecei a me desligar. Porque como eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, quando você está imerso dentro do contexto, dentro daquela, digamos assim, bolha, né, você não reflete muito sobre o que você está ouvindo, né, e sobre o que você está vendo. Isso acontece até na igreja presbiteriana. Hoje eu sou presbiteriano, e muitas coisas a gente ouve, e se você não separar um tempo para refletir sobre aquilo, para estudar sobre aquilo, você vai simplesmente repetir. E acontecia muito isso. Eu era jovem, né? Eu estava sob ainda a supervisão da minha família, dos meus pais, e muito do que eu ouvia e do que eu aprendia não partia de uma reflexão minha. Eu era simplesmente uma tábua rasa que recebe informações e acredita nessas informações. Então eu lembro que a gente decorava as regras de fé, né? Tinha as regrinhas de fé. Até você consegue ter acesso na internet, as regras de fé mormon, né? Salvo engano, são 13. E aí a gente tinha que decorar essas regras de fé. E eu lembro de decorar, de ter esses campeonatinhos de decorar essas regras de fé, de ir em acampamentos da igreja que você tinha que decorar e professar essas regras de fé depois de ter decorado. E hoje, quando eu leio essas regras de fé, eu faço e de fato entendendo o que são essas regras de fé, o que é cada uma delas, eu falo, como é que eu falava, repetia, sem entender de fato o que eu estava decorando, o que eu estava repetindo, né? Mas é justamente por isso, uma falta de reflexão, por estar imerso dentro de um contexto onde todos estão trazendo uma verdade para você e você não questiona essa verdade, né? Você nem é incentivado por eles a buscar outras informações que contrastam com aquela verdade que está sendo apresentada. Então, justamente por isso, pela falta de informação, pela falta de interesse na reflexão, por estar imerso dentro do contexto, muitas vezes você simplesmente acredita, simplesmente vive, simplesmente até repete e ensina sobre coisas que às vezes você nem refletiu, nem buscou saber se de fato tem fundamento, se contradizem em algo importante como a Bíblia, por exemplo, que para eles também é uma autoridade, mas muito do que é pregado e desenvolvido dentro da doutrina contradiz claramente as Escrituras, né? Então, eu acho que esse foi o momento que eu comecei a me desligar, foi o momento que eu comecei a refletir. Eu comecei a ouvir outras coisas a respeito das Escrituras, comecei a aprender sobre a Bíblia e comecei a pesar na balança as coisas, né? Comecei a fazer uma autoanálise das coisas e vi que não fazia sentido muito daquilo que eu vivi muitos anos. Então foi no momento que eu comecei a me desligar ali na adolescência, para a juventude, para a fase adulta, que eu fui fazer uma reflexão séria e entendi que não era bíblico, tinha muitos problemas dentro da doutrina mormon, né? Quais são as doutrinas que te assustaram? Então, como eu disse, enquanto eu estava lá, tudo parecia fazer sentido, tudo parecia muito bonito. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu me lembro, por exemplo, de ter batizado o meu avô, que já faleceu, como um batismo por ele. E eles fazem isso nos templos, só nos templos, não fazem nas igrejas mormon. Eles fazem nesse templo que tem aqui em São Paulo, tem um templo em Campinas, que é aquele que tem um anjo com uma trombeta de ouro na ponta. É só lá que acontece esse tipo de coisa. Tem muitas coisas que só acontecem dentro do templo. Inclusive tem coisas que acontecem lá dentro que ninguém sabe. Teve coisas que a minha mãe e meu pai fez lá que eles não podiam me contar o que eles faziam. Mas uma das coisas que eu fiz lá foi batizar o meu avô que já havia falecido. Como se o meu avô tivesse uma segunda oportunidade por não ter conhecido a plenitude da verdade, que é o que a Igreja de Mormon prega, e essa plenitude da verdade que te leva à condição de salvo.
Então, meu avô não teve essa oportunidade, talvez porque o missionário não chegou até ele, talvez porque ele ouviu, mas não deu muita bola enquanto estava vivo. Mas agora ele está num lugar espiritual já, um lugar pós-morte, aguardando a segunda vinda de Cristo, em que ele tem a oportunidade de aceitar esse batismo ou não. Mas alguém precisa fazer, alguém vivo precisa fazer isso por ele. Precisa ser batizado para que ele possa, lá onde ele está, ter essa oportunidade de ser salvo, de aceitar e de crer na plenitude da verdade. Então, essa é uma doutrina que hoje eu olho para trás e me lembra muito o espiritismo. Me lembra muito, hoje eu entendo, parece muito kardecista, inclusive, né? Então, mas enquanto eu estava lá, eu achava lindo, eu falava aqui, né? Pensava, nem sei o que eu pensava, pra falar a verdade. Então essa é uma doutrina que eu acho complicada, ela fere soteriologicamente muita coisa, ela fere a obra de Cristo, ela fere muitos textos bíblicos, né? A Bíblia é muito clara, né? De fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vem, né? E a noite seria a nossa morte, né? Então, essa é uma doutrina complicada, né? Entre algumas outras também que a gente poderia conversar, mas eu acho que essa, é que você me perguntou, que me assusta, essa é a que de fato me assusta um pouco, essa questão de batizar os mortos, né? Bom, eles têm uma visão diferente a respeito de como se fossem reinos dentro dessa questão espiritual. Então, foi desenvolvido uma teologia, uma doutrina a respeito desse mundo espiritual diferente do que a gente entende hoje. Então, por exemplo, lá eles entendem que existe o reino telestial, terrestrial e celestial. E no reino telestial, salvo engano, terrestrial, seria um lugar onde as pessoas que não foram completamente depravadas, não foram para o inferno, que seria para nós, elas estão, que é um reino mediano ali, é um lugar onde a minha mãe, eu lembro da minha mãe muito falando disso, Jesus vai visitar de vez em quando lá. Então eles entendem essas subdivisões do mundo espiritual. E tem muitas informações a respeito do mundo espiritual. Por exemplo, na visão deles, você escolheu antes de nascer a família que você pertenceria. E você não se lembra disso porque você passou por um véu do esquecimento. Então você veio já escolhendo essa família, está nessa família, e vai permanecer com essa família por toda a eternidade, né? E então essas subdivisões de reinos espirituais também é uma coisa que não é que me assusta, mas me preocupa, porque são informações que, além de serem falaciosas e antibíblicas, são informações acrescentadas, muito acrescidas, e isso é um problema, né? Isso pode gerar uma série de questões, como por exemplo a salvação pelas obras, pela força do braço. Isso pode gerar até um orgulho, né? O que a gente está acostumado a ver também em outras religiões, onde essa salvação é por obras e isso gera um orgulho no coração da pessoa. Ou você vai se sentir inferior demais ou superior demais. Isso traz dissolução, inevitavelmente. Então eu acho que essa também era uma doutrina esquisita, assim, complicada, que hoje eu penso que me assusta também lá. Quais práticas mais comuns na Igreja dos Santos dos Últimos Dias? Eles têm uma visão do domingo muito levada, acho que até muito influenciada pelo como o judaísmo vê o sabá, o sábado. O domingo você não pode lavar a louça na sua casa. O domingo é de descanso. A única coisa que você faz no domingo é ir à igreja no domingo pela manhã. E a igreja é só domingo de manhã, não tem cultos à noite. E o período da tarde ali para a noite no domingo é para você ter oportunidade, se você quiser fazer alguma coisa, que é para descanso, mas se você for fazer algo, é para visita familiar. Geralmente o bispo da igreja vai te convidar e você vai com ele, e vocês vão fazer visitas
para os irmãos da igreja, nas casas dos irmãos da igreja, no domingo à tarde até o período da noite. E aí essas visitas se configuram um contexto meio pastoral mesmo, né? Mas que você não seja pastor, você vai acompanhar o bispo e você vai cuidar dessa família, perguntar como eles estão, querer saber como eles estão. Então, eles têm uma visão do domingo assim, muito forte, né? E se isso é quebrado, é um problema, né? Você não pode fazer compras no domingo, você não pode fazer muitas coisas que geralmente a gente faz naturalmente no domingo, né? Você tem que se organizar até sábado, com as suas compras, com o almoço que você for fazer no domingo. Isso é culturalmente muito forte lá com eles, né? Além disso, tem essas visitas aos templos, que para você visitar um desses templos, né, até aqui em São Paulo tem em Campinas, eu lembro que o mais próximo da minha cidade era Campinas, né? Para você visitar os templos, você tem que passar por uma entrevista pelo bispo. O bispo precisa saber como é que você está, como é que está a sua vida, como é que estão as suas práticas, e aí você vê se está apto. O bispo dá o aval para você saber se você pode vir ao templo. No templo você veste uma roupa branca, toda branca, você anda de branco lá dentro, tem salas que você pode entrar, salas que você não pode entrar, tem coisas específicas que você vai fazer lá, e isso é muito forte, né? Inclusive, não é qualquer um que pode entrar no templo, inclusive no governo mesmo, assim, por exemplo, a polícia não pode entrar dentro do templo, porque fere algumas questões do estatuto religioso da Constituição mesmo, né? Então, você precisa ser mormon para entrar dentro do templo. Então, é um lugar muito restrito, mas é um lugar muito valorizado por eles. É como se fosse um pedaço do céu na terra, assim. É um lugar muito santo, né? Santificado para eles, né? Então, eles têm esses costumes. Além disso, eles não consomem nada que pode gerar, em alguns aspectos, assim, de probabilidade de vício. Então, tem algumas coisas que são proibidas, por exemplo, café, chá preto, que vai cafeína, eles falam da Coca-Cola, entre outros alimentos e coisas que podem, de alguma forma, gerar vício. Isso por quê? Porque, além da autoridade das escrituras, lá eles têm os profetas, eles têm os 12 apóstolos até hoje, e esses apóstolos são renovados, esse profeta é renovado. O profeta é o líder da igreja. Ele mora em Salt Lake City, nos Estados Unidos, dentro de um estado americano ali, que é um estado mórmon. E esse profeta, ele ainda traz revelações, ele ainda atualiza a doutrina. E a voz desse profeta é como se fosse a voz de Deus para eles, porque ele é instituído. E então, ao longo dos anos, eles entendem que as escrituras, por exemplo, não vão falar sobre rede social, sobre internet, sobre coisas atuais, digamos assim. E que esse profeta precisa trazer orientações. E essas orientações viram mandamentos. Então, essas coisas acrescidas foram acrescidas ao longo dos anos pelos profetas, né? Tem muita coisa, né? Eu acredito que hoje tenha mais coisa do que até na minha época, né? Mais informações, mais mandamentos, mais direcionamentos do que na minha época, quando eu era mormon. Então, isso é muito forte dentro da cultura deles, né? Uma vez a cada 3 meses ou 6 meses, existe uma reunião, como se fosse um culto, lá em Salt Lake City, que é transmitido ao vivo para todas as igrejas mormons espalhadas pela face da terra. Então, a gente, uma vez a cada 3 meses ou 6 meses, salvo engano, a gente tinha um domingo que o culto matutino era a gente ligar, eles baixavam um projetor e a gente acompanhava ao vivo o culto lá em Salt Lake City, sendo traduzido para o português ali instantaneamente, alguém falando e traduzindo já para o português ao vivo. Então essas são coisas que fazem parte da cultura deles, assim, né? Todo mormon vai usar uma roupinha branca chamada garment dentro da roupa, por dentro da roupa, mulher, homem, que eles entendam que são investiduras, para proteção, é algo que caracteriza o mormon. E então, por baixo da roupa do trabalho na segunda-feira, homem e mulher, eles geralmente usam essa roupinha branca que você compra lá na lojinha do mormon, e eles usam essas roupas brancas, né, que chamam de garment, salvo engano.
Então, acho que é isso. Acho que culturalmente é isso. É uma igreja que vai para esses usos e costumes assim muito próprios deles, assim, sabe? A Igreja dos Santos dos Últimos Dias é sectária? Quando você está lá dentro, em nenhum momento eles vão, diferente de algumas denominações e algumas igrejas, eles não vão dizer que eles são exclusivistas, sectaristas. A única coisa que você vai ouvir da boca de qualquer mormon é que eles têm a plenitude da verdade. Não quer dizer que outras igrejas não tenham a verdade ou partes da verdade, mas eles têm a verdade completa, justamente por causa dos livros a mais que eles têm como autoridade e divina na visão deles. O livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor, que são literaturas e livros acrescidos e que trazem narrativas, mais histórias a respeito do povo de Deus, né? O livro de Mórmon, por exemplo, é um livro onde você tem a história de duas grandes tribos, né? Os Nefitas e os Malaquitas, salvo engano, que eles, ao longo da história, tiveram também encontros com Deus, coisas que aconteceram com Deus, com esse povo. E, inclusive, quando Jesus morre e ressuscita e depois ele ascende ao céu, em algum momento depois ele aparece para essas tribos. E o ponto é que essas tribos estão na América. Então, Jesus é como se Jesus tivesse aparecido e feito algumas coisas no continente americano. E aí que vem que o continente americano, é como uma nova Jerusalém. É a partir do continente americano, é a partir da América, que Jesus vai voltar e vai reinar. E aí tem gente que extrapola isso, que vai dizer que Jesus, por exemplo, vai reinar a partir de Washington, na Casa Branca, nos Estados Unidos. Entende? Então, e aí tem mais falas de Jesus no livro dos Mormons, tem mais instruções de Jesus no livro dos Mormons. Então eles entendem que faltou coisa, né? Faltou coisa na Bíblia. Jesus fez mais coisa, apareceu em outro lugar, tem mais ensino, tem mais coisa. Então o livro de Mormon ele consiste basicamente nessa narrativa. A pérola de grande valor seria esse ensino dos profetas ao longo dos anos, né? Coisas que os profetas trouxeram e atualizaram para a igreja. Doutrina e Convênios também, no mesmo segmento. Então, eles entendem que eles têm a plenitude da verdade. Sendo assim, se eles têm a plenitude da verdade, se existe o batismo pelos mortos, que é mais uma oportunidade da pessoa receber esse batismo mormon, né, e etc., acaba que, de forma intuitiva e talvez até inconsciente, eles estejam propagando claramente que eles são a igreja verdadeira, a igreja que tem a plenitude da verdade, a igreja salvífica. Então acaba sendo sectário. Eles podem não pregar isso, e de fato você não vai ouvir eles falando isso, como outras igrejas, só aqui que você é salvo. Mas, a partir da sua doutrina, a partir do que é ensinado, isso fica meio que subentendido. É uma igreja sectária. Eles ficam preocupados quando você sai da igreja, né? Diferente da gente, que se uma pessoa veio de uma Assembleia de Deus, de outras denominações, dependendo da denominação, a gente aceita o batismo na igreja presbiteriana, enfim, e outros contextos também. Então eu acho que é uma igreja sectária, claramente sectária, ela marca um checklist aí das seitas, que é essa questão da exclusividade, de ser exclusivo. Então, além de ferir a doutrina cristológica da pessoa de Jesus, do que Jesus fez, etc. Então, assim, por isso que a gente entende ela como uma seita hoje. Porque ela, quando a gente olha para as seitas, a gente vê que existe um checklist das seitas. E os Mormons cumprem os checklists das seitas heréticas que a gente conhece hoje. Então eu acho sim, acho que é uma igreja que acaba sendo sectária.
Esse depoimento foi muito importante porque muita gente ainda não conhece de verdade o que está por trás desse sistema religioso. Às vezes, o discurso de algumas seitas parece bonito, mas o conteúdo é perigoso e pode levar à morte espiritual. E quando a gente compara com o Evangelho, percebe que o foco deles não está em Cristo, e sim em dogmas que são heréticos.